Na abertura do filme A Jovem Rainha Vitória, pode-se ver um texto que no final dele diz o seguinte: normalmente, em países monárquicos, um regente é escolhido quando o monarca está ausente, quando o monarca está doente ou quando o monarca é jovem demais para governar. No Brasil, este último foi o caso, uma vez que quando Dom Pedro I abdicou o trono de imperador do Brasil em 1831 em favor de seu filho Dom Pedro II, ou nosso Pedrinho de Alcântara, o mesmo tinha somente 5 anos de idade. Por isso, no Brasil, foi estabelecida uma regência trina, primeiro provisória e depois permanente. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Calma, gente. A introdução foi séria, mas é óbvio que neste vídeo será mantido o mesmo espírito de história fofoca que é o lema aqui do nosso canal. E justamente neste vídeo eu vou falar sobre o período regencial brasileiro, ou pelo menos o início dele. Mas antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio, e todos eles estão descritinhos no meu site, e é só vocês então irem lá, clicarem no link, me mandarem uma mensagem de texto via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa. Comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Mas então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto para o tema do vídeo. Pedrinho, nosso querido Pedrinho de Alcântara, só tinha 5 aninhos quando seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono de imperador do Brasil em favor dele. Então, não tinha como ele governar. Sendo assim, foi estabelecida uma regência. Até porque a própria Constituição do Império estabelecia essa possibilidade, que no caso da abdicação do imperador, o governo brasileiro seria exercido por um conselho de 3 regentes, eleitos pelo legislativo, enquanto o jovem Pedrinho de Alcântara não atingisse a maioridade, que, salvo engano, naquela época era aos 21 anos. Vamos falar sobre isso ainda, aguardem e confiem. Mas Amanda, se a regência ia ser eleita, por que então que ela foi provisória e depois permanente? No dia da abdicação, o parlamento, como de costume já no nosso Brasil varonil, para vocês verem que isso não é uma coisa de hoje, estava em recesso. Os parlamentares estavam aí gozando das suas férias. Quando a gente precisa deles, os danados estão em recesso. Então, não havia, por conta disso, número de parlamentares suficiente no Rio de Janeiro para eleger essa regência trina de forma permanente. Por isso, foi eleita uma regência trina de forma provisória. Parêntese aqui, o que se deu, na verdade, foi um belo de um cabo de guerra entre liberais moderados, que defendiam a conservação de uma monarquia centralizada, ainda que entendessem que o poder legislativo deveria ter um peso maior por representar a vontade da maioria, e os liberais exaltados, que defendiam a federação, que na sua opinião deveria dar mais autonomia às províncias, e alguns chegavam até a defender o estabelecimento da república. Ficou um cabo de guerra aí, o período regencial basicamente inteiro. Dos poucos parlamentares que se encontravam na cidade, elegeram uma regência trina provisória composta por Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. E essa regência governou o país por aproximadamente 3 meses. Vou dizer para vocês, nesses 3 meses fez um monte de coisa. Convocou os demais parlamentares para que elegesse uma regência trina permanente. Volta aí das férias, tem que trabalhar. Era uma regência que queria que trabalhasse. Coisa rara, hein? Reintegrou o Ministério dos Brasileiros, que tinha sido demitido por Dom Pedro I em 1831, promulgou uma lei restringindo as atribuições
do poder moderador, que temporariamente seria exercido pelos regentes, anistiou presos políticos e proibiu ajuntamentos noturnos em praça pública. É ditadura! Protesto! Finalmente, no dia 17 de junho de 1831, foi enfim eleita a Regência Trina Permanente, que ficou composta por José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e novamente pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Uma característica importante da Regência Trina Permanente é que ela era composta por deputados e não por senadores como a Regência Trina Provisória havia sido. Mas Amanda, qual é a diferença? Não eram eleitos, não era poder legislativo, não estava obedecendo à Constituição. O que acontece? A Câmara dos Deputados era composta pelos moderados. Ela representava a defesa da liberdade, enquanto que o Senado simbolizava a oposição às reformas. Era conhecido por ser aí um ninho de restauradores. Mas restauradores do quê? Do reinado de Dom Pedro I. Sim, havia, é claro, aqueles que acreditavam que Dom Pedro I tinha nada que ter abdicado. Novamente, olha aí o cabo de guerra. A Câmara, então, aprovou a lei que tirava dos regentes as atribuições do poder moderador. Deixa o poder moderador lá quietinho, penduradinho. Então, o padre Diogo Antônio Feijó foi nomeado como ministro da Justiça, mas o danadinho só assumiu o cargo com a condição de que lhe dessem grande autonomia de ação, o que lhe deram, e ele teve carta branca para castigar desordeiros e delinquentes. Ele também criou, em agosto de 1831, o Corpo de Guardas Municipais Permanentes no Rio de Janeiro e, mais destaque ainda, a Guarda Nacional. Tinha a função de defender a Constituição, a liberdade, a independência e a integridade do Império e era recrutada entre os cidadãos com renda anual superior a 200 mil réis nas grandes cidades e 100 mil réis nas demais regiões. Ah, que bom! Aumentou a segurança! Aê! Só que não, deu problema. Porque já existia o Exército Brasileiro, conhecido como Braço Forte, Mão Amiga. Criando a Guarda Nacional, Diogo Antônio Feijó basicamente sinalizou para o Exército: eu não confio muito em vocês, não. E aí levou a represálias do Exército. Não prestou, não. Mas aí, o que o Feijó fez? Repreendeu os militares do Exército. Mas o Feijó, gente, esse cara era danadinho, hein? Ele queria, porque queria, tirar de cena os restauradores. E fez de tudo, moveu mundos e fundos para que isso acontecesse. Sobrou, inclusive, para o José Bonifácio, que estava lá, na dele, ensinando, educando Pedrinho, porque ele procurou que a Câmara destituísse José Bonifácio de Andrade e Silva do cargo, mas o Senado colocou-se contra. Aí, não satisfeito, ele tentou converter a Câmara numa Assembleia para que votasse as medidas que ele pleiteava, mas ele não obteve o apoio necessário dos deputados. Aí, finalmente, ele disse o seguinte: não estão fazendo o que eu quero, vou renunciar. E em 1832, renunciou ao cargo de ministro da Justiça. De novo, para o cabo de guerra, a queda de Feijó significou uma vitória para os restauradores, que iniciaram um movimento com a chamada Sociedade Militar, que de início era a Sociedade Conservadora da Constituição Brasileira, bota conservadora nisso, querendo que Dom Pedro I voltasse. Os moderados conseguiram reagir e aí destituíram, no fim das contas, José Bonifácio do cargo de tutor e o prenderam em 1833. E aí, então, ele foi substituído. Pedrinho e suas irmãs ganharam um novo professor, que era o Marquês de Itanhaém. O nomezinho que é trava-língua, hein? Digam isso 3 vezes rápido, duvido. Finalmente, em 1834, Dom Pedro I morreu. E aí, com isso, o Partido Restaurador, é claro,
perdeu a sua razão de existir. Quem faz aí lei da atração, olha aí, viu? Pensaram tanto que manifestaram. O coitado morreu novo. Houve, então, uma reforma da Constituição chamada de Ato Adicional, que foi resultado dos embates entre liberais sobre se deveria haver monarquia centralizada ou ampliação dos poderes e atribuições da Câmara dos Deputados e maior autonomia das províncias, e ganhou que as províncias tivessem mais autonomia, com a criação de assembleias provinciais, olha aí, que teriam maior autonomia administrativa, mas os seus presidentes, os presidentes de província, atuais governadores de estado, ainda seriam escolhidos pelo governo central. Não tinha eleição para presidente de província ou o que nós conhecemos hoje como governador. Era o poder central que elegia. E isso continuou assim por um bom tempo, aliás. O poder moderador foi mantido, mas privativo do imperador. Extinguiu-se o Conselho de Estado e foi mantido o Senado vitalício. Foi criado o município neutro da corte, que era a nossa cidade aqui de São Sebastião do Rio de Janeiro, que passou a ser um município independente da província, ou hoje seria o estado do Rio de Janeiro, e aí então a capital do estado do Rio de Janeiro passou a ser Niquiticite, Niterói. O povo de Niterói, aí ó, vocês viraram capital do estado do Rio, pelo menos por um tempinho aí. Ainda resolveram que a regência não seria mais trina e que em vez disso seria una, com um regente eleito a cada 4 anos. Olha só, igual hoje em dia. Mas o que acontece? Esse negócio de dar autonomia para as províncias, mal sabiam eles. Tava acendendo uma fogueira que depois foi uma dificuldade para apagar. Mas isso é tema para vídeos futuros. Não vou entregar tudo de uma vez, não tem graça. Com isto, encerra-se este vídeo sobre as regências trinas no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível e imaginável, para que o maior número de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!